Se você quer aprender, se você quer saber de uma vez por toda quanto cobrar de um serviço prestado para o MEI, nesse vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas maravilhosas que você vai aprender de uma vez por todas quanto cobrar de serviços prestados para o MEI. Mas antes de passar esse conteúdo aqui, eu queria deixar bem claro que essas 5 dicas que eu vou passar para vocês aqui são as dicas que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Aquilo que eu aprendi na teoria, apliquei na prática e vem dando certo dentro do meu escritório de contabilidade. É claro que você vendo pelos sites e outros canais aí, você pode ver que as pessoas podem dar algumas dicas diferentes da que eu vou falar, mas como eu falei, essas dicas são o que eu aplico no meu dia a dia e trago para vocês aqui para ajudar todos nessa dúvida, que é uma dúvida de muita gente, inclusive da galera lá do meu curso do Simples, lá no meu Instagram, tá? Também tem muita essa dúvida e eu venho aqui tirar essa dúvida pra vocês, beleza? E você que chegou de paraquedas aqui, tá olhando eu falando isso tudo e não me conhece, meu nome é Pedro Mendes, sou um empresário contábil, sou professor e sou especialista no Simples Nacional e o MEI, tá? E se você quiser conhecer um pouco mais sobre mim, vai lá no meu Instagram, muito legal. Aqui, ó, vou deixar aqui, ó, @PedroMendesContador. Lá eu coloco muita coisa sobre o Simples Nacional, sobre o MEI, coisas diárias lá, bate-papo, muita coisa legal lá. Se você quiser conversar comigo também lá, só me mandar uma mensagem, então vai lá no Instagram e me siga, beleza? Então, para começar logo essas dicas maravilhosas aí, vou te dar a dica 1, que é a seguinte: é avaliar qual serviço que você vai prestar, tá? Avaliar cada tipo de serviço, né? Porque o MEI, existem vários serviços que você pode prestar para o MEI. A quantidade do serviço também, por exemplo, vem um MEI que ele quer se regularizar, né? O MEI lá tá com o CNPJ inapto, e aí tem que entregar as últimas 5 declarações, e aí tem que fazer os dados mensais. Então, você tem que avaliar cada tipo de serviço, a dificuldade do serviço, né? Tem serviço que é mais fácil fazer, tem outro que é mais difícil, tem um que demanda mais tempo, outro que é mais rápido. Então, você tem que saber, né, avaliar cada tipo de serviço. Tá? Você avalia cada um ali e aí você vai saber quanto cobrar, né? Pô, um serviço que é mais difícil, que demanda mais tempo, vou cobrar mais do que um serviço que é mais rápido, mais fácil de fazer. Ou às vezes o serviço é o mesmo, tem que fazer uma declaração. Para fazer uma declaração você cobra um valor, mas para fazer 5 você vai cobrar outro. Aí uma dica extra aqui sobre isso é você dar alguns descontos, né? Fazer algumas promoções aí, vamos dizer assim. Por exemplo, se uma declaração você cobra, sei lá, R$200, se você for fazer 5, ao invés de cobrar R$1.000, você dá um desconto, mas mostra isso para o cliente, mostra que você está fazendo essa redução, tá bom? E eu tô dando esse preço aqui, tá? Você tá vendo esse vídeo aqui, tá querendo que eu venha trazendo preço de cada coisa? Não, não é isso, eu não trago preço. Depois que você for ver essas 5 dicas, você vai ver por que eu não falo quanto é que é cada um. Eu não tenho tabelas de honorários nem para dentro do meu escritório, e eu nem gosto disso, de tabelar honorários, cada um tem uma realidade diferente. Então, é por isso que eu resolvi dar essas dicas para vocês. Então, a primeira é essa: avaliar o tipo de serviço prestado para o MEI, tá bom? A segunda dica, ela vem muito relacionada a essa primeira. Você avaliou a realidade do serviço do MEI, tá? Mas mais um ponto que você tem que analisar também para você poder cobrar é a realidade do MEI. Você tem que avaliar a realidade do cliente que está vindo para você. Por exemplo, o mesmo serviço, mas vem 2 MEIs diferentes para você. Um MEI ele fatura mensalmente R$6.500, por exemplo. Outro MEI que veio para você para fazer o mesmo serviço, ele não tem faturamento nenhum e a vida pessoal dele também é meio complicada, não recebe tanto dinheiro. Para aquele MEI que recebe mais, você consegue cobrar até mais daquele MEI que não tem faturamento, né? De repente, vamos dizer que o serviço que você vai cobrar para ele deu R$1.000. Para o MEI que recebe 6.500 no mês, é mais fácil ele pagar esses R$1.000 do que propriamente o MEI que não tem faturamento. Então vale a pena você reduzir um pouco, fazer um parcelamento, fazer uma coisa diferente ali para você não perder aquele MEI. Mas é lógico que você tem que analisar também os seus custos, que é o que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá legal? E a dica 3 é a seguinte: você tem que avaliar quais são os custos e as despesas que aquele serviço vai tirar de você, né? Que aquele serviço vai ter, né? Por exemplo, no meu escritório de contabilidade eu pago aluguel, pago condomínio, tenho colaborador, então o meu custo é maior do que se eu estivesse trabalhando em casa sem nada, só com o meu sistema contábil, meu computador. Então, agora o meu custo é muito maior do custo que eu tinha antigamente. Então o meu custo é diferente do seu, por exemplo, que é diferente de outra pessoa. Então você sabendo disso, você já sabe o mínimo que você tem que cobrar para aquele serviço custear o seu custo, né? E também você tem que avaliar qual é a despesa que aquele serviço vai te tirar, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vem cliente para mim querendo, o MEI para mim querendo emitir o alvará. No município do Rio de Janeiro, o alvará ele é totalmente na internet. Então,
para esse serviço na internet não vai me demandar muita despesa, eu não vou desprender dinheiro para pagar nada ali, não vai ter um custo muito grande para aquele serviço. É claro que vai ter meu tempo ali desprendido, mas é diferente em outros municípios aqui no Rio de Janeiro mesmo, que eu tenho que ir lá na prefeitura, tenho que emitir documentação, levar no empresário, ele vai assinar, vou ter que pegar aquela documentação e ir lá na prefeitura, e aí vai me demandar transporte, vai me demandar, dependendo do tempo que eu demorar lá, alimentação. Então, para o mesmo serviço, eu tenho que avaliar, tenho que cobrar preços diferentes. Então, essa dica que vocês têm que ter em mente também, que é avaliar os custos e as despesas de cada serviço, tá bom? E a quarta dica, que ela é muito top também, é você ver a média do mercado, né? Ver a média da sua região, do seu bairro, do seu município, do seu estado, que seja. Mas, se você quiser saber mais ou menos quanto que a galera cobra, você não tem que perguntar para alguém que mora no outro lado do Brasil. Porque, por exemplo, uma pessoa que mora em Manaus ou no Maranhão, perguntar para mim, que moro no Rio de Janeiro, que trabalho no Rio de Janeiro, quanto que eu cobro para determinado serviço, não é o certo, porque a região, às vezes, a cobrança é diferente. Então, se você mora, por exemplo, no Nordeste, você tem que perguntar a alguém da sua cidade, alguns contadores, alguns profissionais da sua área. Porque, por exemplo, vamos dizer que a média para um determinado serviço cobra 500 e você queira cobrar 1.000, o seu serviço ele tem que ter uma coisa muito a mais para você cobrar aqueles 1.000. Não que você não deva cobrar, mas se todo mundo cobra 500 e você 1.000, seu serviço tem que ser muito melhor. Você tem uma noção, né? Às vezes dentro da sua região mesmo, do seu estado, do seu município, tem local que você cobra mais e outros menos. A média da Zona Sul, por exemplo, que é uma área mais chique aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, a média de honorário lá é mais alta do que numa área aqui, Zona Norte, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é a média de honorário é menor lá. Então, de repente, se eu chegar na Zona Norte e cobrar um valor da Zona Sul, eu não vou conseguir pegar o cliente. Então, é uma análise que você tem que fazer muito legal. Para determinado tipo de serviço, é bom você perguntar na região ali. Não pergunte para alguém que mora do outro lado do Brasil, por exemplo. Beleza? E antes de passar a quinta dica, que é a dica que pode mudar aí a sua vida, a dica que vai fazer total diferença na prestação do seu serviço, eu vou pedir, como sempre, para você deixar aquele like, para eu saber que você já está gostando desse conteúdo aqui. E é claro, quem não é inscrito aqui no canal, clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? Para se inscrever no canal, para estar sempre recebendo muito mais conteúdos de qualidade, conteúdos tops, como esse que eu venho trazendo aqui para você, tá? Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se você aplica alguma dica dessa que eu tô dando aqui, ou se você tem alguma outra dica que você utiliza que eu não tô passando aqui, para eu saber também, para ver se é legal, para compartilhar também com outras pessoas que estão vendo aqui o vídeo. Então, comenta aí embaixo se você aplica essas dicas que eu tô trazendo para você aqui, beleza? Então, a quinta e a última dica, a dica de ouro, né? A dica top, vamos dizer assim, o que você quiser chamar, que é a seguinte: você tem que avaliar a sua realidade, o seu propósito, aquilo que você quer para sua empresa, para você, né? Para sua prestação de serviço. Por exemplo, tem algumas atividades para o MEI que eu nem cobro. Eu não cobro, isso é a minha realidade, tá? Eu não cobro porque o meu objetivo é pegar o MEI lá na frente. Por exemplo, para fazer um DAS eu não cobro, eu passo para ele gratuitamente, eu passo um vídeo que eu tenho para ele, porque o meu objetivo é ajudá-lo no momento que ele está começando ali naquele ponto, e lá no futuro, quando ele precisar fazer uma transformação para a Simples Nacional, por exemplo, ele vem para mim porque eu ajudei, e aí ele entra naquela regra da reciprocidade, né? Se eu dei alguma coisa para ele, um presente, algum benefício para ele, lá na frente, quando ele precisar de alguma coisa, ele vai querer retribuir isso para mim. Mas essa é a minha realidade. Então, todas essas dicas que eu estou passando aqui, eu já avaliei, já estudei, já procurei com outros empresários e apliquei para minha realidade. Então, você deve fazer o mesmo. Pegar todas essas dicas que eu estou dando, pegar dicas de outros profissionais também, tá? E trazer tudo para a sua realidade, ver o seu propósito, que às vezes a cobrança de honorário também é aquela coisa, né? Aqui na empresa a gente trata todos os nossos clientes como parceiros, né? A gente quer crescer junto com nossos clientes. Então, às vezes a gente poderia cobrar um honorário muito maior de um cliente, a gente acaba cobrando menos para justamente ver a mudança, ajudar aquele cliente, ajudar aquele MEI ali a crescer mais, que a gente sabe que os 200 ou 300 reais a mais que ele vai pagar vai fazer diferença, ele tem que aplicar na empresa dele. Então é uma análise individual que você tem que fazer aí, que eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no seu escritório, em você e na sua prestação de serviço, você se diferenciar
de outros. Não copie e cola, tá? Você avalia e vê a diferença, tá legal? Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você aí daqui pra frente, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe aqui pra você e mais uma vez deixa aquele like, clica no botão para se inscrever e compartilha esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, tudo que é lugar pra gente ajudar mais profissionais contábeis e mais estudantes de contabilidade também, beleza? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau!